Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa e nós vamos fazer o estudo da língua. Hoje nós vamos estudar palavras no masculino e no feminino. Então vocês vão colocar o livro de vocês na página 246. Só que antes da gente começar essa nossa atividade de hoje, a estudar o masculino e feminino, eu quero que vocês prestem atenção na explicação que eu vou dar para vocês agora, tá? Olha só. Quando eu pego aqui a palavra, o menino, um menino. Eu estou dizendo que essas palavras estão o quê? No masculino. E quando eu pego aqui a menina, uma menina. Eu quero dizer que essas palavras estão o quê? No feminino, tá? O que acontece nessas palavras aqui, crianças? Se vocês observarem, tem algumas palavras que ficam no comecinho delas, tá? No caso aqui o O e o um. E aí quando eu coloco o O na frente da palavra que está aqui, que eu vou transformar ela no feminino, no masculino, ou o um, ou o a, ou o uma, dá para eu saber se a palavra está o quê? No masculino ou no feminino. No caso aqui o quê? O menino, um menino. Então dá para eu ver que essas palavras estão o quê? No masculino. E quando eu coloco a menina, uma menina, as palavras estão o quê? No feminino. E aí a gente começa essa aula aqui com um adivinhe, tá? Tá dizendo assim, olha, qual é o bicho que anda com a pata na cabeça? E aí, para vocês saberem, essa adivinha aqui, ela é muito engraçada, gente. Quando eu fiz, eu achei assim super engraçada. Só que para vocês saberem qual é a resposta dessa adivinha, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que decifrar o código e escrever a resposta. Como decifrar o código? Pegar cada símbolo desse aqui e colocar as letrinhas que estão aí, tá? E aí vocês vão colocar a letra A, D, P, T, I, O, X e N, tá bom? Então é muito legal essa resposta aí, mas vocês têm que decifrar isso aí, colocando o quê? As letrinhas no lugar dos símbolos. E na segunda questão tá assim, olha. Leia e compare. Pato, pata. Qual das palavras indica animal do sexo feminino? A palavra pato ou a palavra pata? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão sublinhar essa palavra aí, tá bom? Lá no comando. Na letra B diz assim, olha. Que letra muda de uma palavra para outra? Por exemplo, na palavra pato, eu coloquei o que no final? A letra O. E na palavra pata, o que tem no final? A letra A. Então, o que muda é isso. Que no pato é o O e na pata a letra A. Na terceira questão, está dizendo assim, olha. O nome pato é masculino e pata é feminino. Observe o quadro e complete conforme o exemplo. E aí nós temos palavras que estão de um lado no masculino e no outro no feminino. E tem cachorro e cachorra. Então vocês vão colocar o feminino de porco, de tio e de filho. Tá? Tá muito fácil. Vocês vão usar, aqui nessa questão, vocês vão usar a mesma regrinha do que? Do trocar o O no final pelo A, tá? Apenas isso. E aí tá assim lá embaixo dizendo o quê? Que letra você trocou para escrever os nomes no feminino? Eu acabei de falar para vocês. Vocês vão trocar o quê? A vogal final O pela vogal final A, tá? Ao invés de colocar o O, pato, porco, vão colocar o quê? Porca. Então vocês vão trocar só o final de uma palavra, tirando o O e acrescentando o A, tá? Na palavra, ok? E aí, quando eu passo para a página 247, novamente eu venho com uma explicação aqui para vocês. Às vezes, tá? Em algumas ocasiões, em alguns lugares, algumas vezes a gente coloca o quê, gente, no final? A gente vai, quando vai fazer o feminino, a palavra no feminino não é apenas o quê? Trocar a, o por a, tá? Algumas vezes as palavras no feminino, elas ficam o quê? Diferentes. E aí eu peguei aqui alguns exemplos. Por exemplo,
eu não vou escrever que o feminino de cavalo é cavala, né? De boi é boia, de carneiro é carneira, de padrinho é padrinha, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui nesses casos aqui, o feminino ele fica o quê? Uma palavra diferente. E aí eu peguei aqui, ó, o feminino de cavalo, ó, cavalo masculino, o feminino é o quê? Égua. De boi, vaca. Carneiro, ovelha. Padrinho, madrinha. Bode, cabra e homem, mulher. Então, essa questão que nós vamos fazer agora na página 247, vocês vão fazer isso aí, ó. Vocês vão escrever o nome que indica a fêmea desses animais. Aí nós temos aí o cavalo, o boi e o carneiro. Acabei de falar para vocês como é que faz isso aí. No caso, essas palavras elas vão ficar o quê? Palavras diferentes, tá? São femininos, mas são diferentes a escrita. Aí tá lá embaixo assim, olha. Uma das formas de indicar o feminino dos nomes é trocar o O por A no final da palavra. E aí nós temos o exemplo aí no livro, ó. Garoto, garota. Só que em alguns casos, para indicar o feminino, é preciso usar uma palavra diferente. E aí eu peguei o exemplo, ó. Carneiro, masculino, ovelha, feminino. E aí nós temos lá embaixo uma questão dizendo assim, olha. Leia com os colegas e o professor. Por que os gatos sempre caem em pé? Porque eles têm um apurado senso de equilíbrio, que lhes permite girar o corpo para cair sobre as 4 patas, né? Por isso que eles sempre caem o quê? Em pé. E aí nós temos aqui três frases que vocês vão ter que completar, que está dizendo assim, olha. Qual é o feminino de gatos? Tá? Qual é o feminino de gatos? O nome patas está o quê? Está no feminino ou no masculino? E na letra C, nesse texto, o que a palavra patas quer dizer? Ela quer dizer o que a palavra patas, que é o quê? São os pés do animal, né? Os pés do gatinho, tá bom? Vamos lá agora, gente, para a página 248. Vamos fazer essa questão aqui. Aí tá dizendo lá em cima, assim, na página 248. Os nomes no feminino nem sempre indicam ser do sexo feminino. E os nomes no masculino nem sempre indicam ser do sexo masculino. Por exemplo, mesa é a palavra feminina, mas não indica ser do sexo que feminino, né? Eu não posso dizer que uma mesa ela é do sexo masculino ou feminino. Uma mesa é apenas o quê? Um objeto. Mas por que eu digo que ela é o quê? Uma palavra feminina? Porque ela termina com a letra, o quê? Com a vogal A, tá? E aí nós temos uma quadrinha, na sexta questão, que está dizendo assim, olha. Esta quadrinha é bem conhecida. Você a sabe de cor? Então siga a orientação do professor e recite-a com os colegas. E é aquela uma que é de domínio público, né? Muitas pessoas conhecem. Que é assim, ó. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininho, quando dorme, põe a mão no coração. Né? Muita gente conhece essa quadrinha aí. E aí, na sétima questão, está dizendo assim, olha. Qual é o feminino de menininho? Qual é o feminino de menininho? Tá fácil. Que mudança você fez na palavra menininho para passá-la para o feminino? Aí eu volto novamente com aquela explicação. Menininho, o O no final. Menininha, com o A no final. Então, apenas eu troquei o final, né? Do O para o A. Menininho, menininha.